Bom dia, gente. Hoje a gente vai aprender sobre Present Perfect. E para que eu uso esse cara? Eu posso usar ele para descrever uma ação ou uma situação iniciada no passado e que permanece no presente. Então, como assim? Por exemplo, I have lived in Bristol since 1984. Então, eu estou falando aqui que eu moro em Bristol desde 1984. Ou, por exemplo, eu moro aqui em Itapevi desde 1998. Então, é uma ação que foi iniciada no passado e que permanece no presente, porque eu continuo morando em Itapevi. E eu continuo morando desde 1998. E de 1998 é lógico que é passado, porque a gente está em 2020. Só que eu continuo morando aqui em Itapevi. Então é uma ação ou uma situação que foi iniciada no passado e que permanece no presente. Então, se eu continuo morando, é uma coisa que foi no passado, só que continua no presente. Então é aí que é nesse caso que a gente pode usar o present perfect. Então, outro exemplo. They haven't lived here for years. Eles não moram aqui há anos. Então, faz tempo que eles não moram aqui mais. Então, é uma ação iniciada no passado, que faz tempo eles não moram aqui mais, e que permanece no presente, porque eles não moram mais aqui. Próximo exemplo. She has worked in the bank for 5 years. Ela trabalha no banco há 5 anos. 5 anos atrás é passado, certo? Certo. Só que ela trabalha no banco há 5 anos, então ela continua trabalhando. É uma ação, é uma situação, uma ação ou situação iniciada lá no passado, quando ela entrou lá no banco, e que permanece no presente, porque ela continua trabalhando nesse banco. Próximo exemplo. We have had the same car for 10 years. A gente tem o mesmo carro há 10 anos. Então, há 10 anos atrás, eu comprei um carro, certo? Certo. Só que eu continuo com o carro. Então, é uma ação ou uma situação que foi iniciada lá no passado. Então, há 10 anos atrás, eu comprei esse carro e estou com ele até hoje. Só que ele permanece no presente comigo. Então, é nesses casos que a gente usa também o present perfect. Aí, próximo exemplo. Have you played the piano since you were a child? Você toca piano desde criança? Então, por exemplo, você chega em mim, hoje eu tenho 22. Aí a pessoa vai lá e fala, você toca piano, você toca um violão desde criança? Sim, eu toco, é uma coisa que iniciou lá de criança e vem até o presente. Entenderam? Outro exemplo. Uma ação realizada durante um período e que ainda não foi finalizada. Então, por exemplo. Então, uma ação realizada durante um período e que ainda não tenha sido finalizada. Então, por exemplo, she has been to the cinema twice this week. Então, por exemplo, eu fui ao cinema 2 vezes essa semana. Só que a semana ainda não acabou. Então, eu posso ir mais vezes do que 2 vezes. Eu posso ir a semana toda, porque eu só fui 2 vezes durante a semana. Então, é uma ação que foi realizada durante um período, que é a semana, e ainda não foi finalizada, porque a semana ainda não acabou. Eu só comentei que fui ao cinema 2 vezes essa semana. Só que eu posso ir mais, porque a semana vai de segunda a sexta-feira. Entenderam? Agora a próxima. I have worked hard this week. Então, eu trabalhei muito pesado essa semana. Só que a semana, não acabou a semana ainda. Então, eu posso trabalhar mais pesado ainda. Porque foi uma ação realizada durante o período e não foi finalizada. A semana ainda não acabou. Então, it has rained a lot this year. We haven't seen her today. Então, assim, a gente não viu ela hoje. Só que, o dia ainda não acabou. Então, eu posso ver. E está chovendo muito esse ano. Só que o ano ainda não acabou. Então, pode chover mais. Outro exemplo, a gente pode usar o present perfect quando a gente quer falar sobre uma ação repetida em um período não especificado entre o passado e o presente. Quando a gente fala período não especificado, é quando a gente não fala o período que aconteceu tal coisa. Então, por exemplo, eu fiz prova. Eu não falei quando que eu fiz prova. Agora, se eu falar, eu fiz prova ontem, eu especifiquei o tempo. Eu falei ontem foi um tempo. Então, eu especifiquei o período que eu fiz a prova. Se eu falar para você, não fiz a prova, eu fiz a prova na escola, beleza, mas quando? Eu não especifiquei. Então, por exemplo, we have visited Portugal several times.
A gente visitou Portugal várias vezes. Eu não falei quando que a gente visitou, eu falei várias vezes. Várias vezes pode ser em qualquer tempo, eu não especifiquei. Próximo exemplo. She has visited them frequently. Ela os visitou com frequência. Mas que frequência? Ontem? 2 vezes por semana? 3 vezes por semana? Foi uma ação repetida em um período que não foi especificado, entre passado e presente. Ela os visitou com frequência, mas tipo, quando? Não falou. O período não foi especificado. Próximo exemplo. They have seen that film 6 times. Eles viram esse filme 6 vezes. Mas 6 vezes quando? Tipo, 6 vezes no ano? 6 vezes por semana? 6 vezes ao dia? É uma ação que foi repetida, só que não foi especificado o período. It has happened several times already. Já aconteceu várias vezes. We have eaten at the restaurant many times. Nós comemos naquele restaurante muitas vezes. Então, se vocês repararem, a gente não especificou o tempo em nenhum dos casos. Então, tudo que é uma ação repetida em um período não especificado entre o passado e o presente, a gente usa o quê? O present perfect. E quando o período exato da ação é irrelevante ou desconhecido. Então, por exemplo, tipo assim, alguém comeu meu chocolate. Então, dane-se quem comeu ou o dia que comeu. Eu só tô preocupada, tipo, com o meu chocolate que sumiu da geladeira. Então, o período que aconteceu aquilo, para mim, é irrelevante ou desconhecido. Por exemplo, someone has eaten my soup. Have you seen Gone with the Wind? She's studied Japanese, Russian and English. Então, alguém comeu minha sopa. Quando que foi que comeram? Para mim é irrelevante. Quando que você viu o filme Foi com o Vento? Para mim é irrelevante. Quando ela estudou japonês, russo, inglês? Para mim é irrelevante. Então, tipo assim, quando o período exato da ação é irrelevante ou desconhecido, a gente usa o present perfect. Opa! E aqui vai uma dica para vocês formarem as frases no present perfect. Ele é composto por 2 elementos: a forma apropriada do verbo have, no presente, e o past participle do verbo principal. Ah, mas aonde eu vou ver o past participle do verbo tal? Isso é com o tempo, mas tem sempre no final dos livros de inglês, tem uma tabelinha que lá tem os verbos no presente, no passado do particípio, no presente contínuo. Toda essa tabelinha tem nos finais dos livros. Caso no livro de vocês não tenham, vocês conseguem ver isso na internet, tabelinha oh meu Deus, tabelinha de inglês, que vem o presente, vem o passado do particípio, e aí com o tempo vocês vão pegando. Quando vocês for verem, você já não precisa ficar consultando a tabela sempre quando vocês forem fazer alguma coisa. Então, a forma do past participle de um verbo regular é aquele carinha que a gente só acrescenta o ed no final da palavra, que é o mais fácil. E para ajudar, a maioria, 90% dos verbos em inglês é regular. Então, a gente só vai acrescentar o ed. Agora, os verbos irregulares, a gente vê na mesma tabelinha que eu falei para vocês agora. Então, o verbo irregular, você só acrescenta o ed. Então, played, arrived, looked. E para os verbos irregulares, tem demais regrinhas que vocês aprenderam nas regras anteriores dos verbos irregulares, que dependendo do final da palavra, a gente altera algumas coisas. Então, por exemplo, aqui, ó, na afirmativa tem o sujeito, o presente do have e o past participle. Então, por exemplo, she has visited. Na negativa, she has not or she hasn't visited. Interrogativa, has she visited? Hasn't she visited? Então, aqui é o presente do verbo auxiliar have, e aqui é o particípio do passado. Então, quer falar na negativa? Have not or has not, hasn't. Quer fazer uma pergunta na negativa? Hasn't. E aí você forma a afirmativa, a negativa, a interrogativa e a interrogativa na negativa. E agora a gente vai aprender as estruturas. Como que eu faço a afirmativa no present perfect? Sujeito, have no simple present e o verbo principal no past participle e o complemento. Então, my parents have visited Portugal 3 times. Então, o verbo
have no simple present, o verbo principal no past participle, o complemento e o sujeito. We have been talking too much in class. We've been talking too much in class. Verbo auxiliar have no simple present, verbo principal no particípio do passado e o complemento e o sujeito. I have just finished my homework. Sujeito, have no simple present, verbo principal no particípio do passado, past participle e o complemento. No, I've never been there. We've never been there. He's already been there. Então, sujeito, o have no simple present, que aqui é a forma contraída do have. O verbo principal no particípio do passado e o complemento. Eu nunca estive lá. Nós nunca estivemos lá ou ele já esteve lá. Então é sempre assim, sujeito, o verbo have no simple present, o verbo principal no particípio do passado e o complemento. O mais difícil, na minha opinião, para vocês é pegar o verbo no particípio do passado, past participle. A maioria dos verbos são fáceis, é só acrescentar o ed. O problema é quando o verbo é irregular e não é só acrescentar o ed. Você sempre tem que consultar a tabelinha lá. Mas de resto, não tem muito segredo. E aqui eu deixei mais exemplos. I have, you visit, you have visit, he has visit, she has visit, it has visited, we have visit, you have visit, they have visit. Então, he, she, it has, I, you, we, you, they have. E como eu formo a negativa no present perfect? Sujeito, mesma coisa. Verbo auxiliar have no simple present, mesma coisa. Mais not, mais o verbo principal no particípio do passado, mesma coisa, e o complemento. Então, por exemplo, my parents have not visited Portugal 3 times. Meus pais não visitaram Portugal 3 vezes. Então, sujeito, have no simple present, not, o verbo principal no particípio do passado e o complemento. Então, I have not visited, you have not visited, he, she, it has not visited, we have not visited, you have not visited, they have not visited.